ele descreve ali em Gênesis. E a gente vai continuar aqui agora no nosso estudo, analisando tudo isso que a gente viu até agora. Vamos voltar aqui então, em Gênesis 1:1. Com tudo isso que a gente viu, a gente vê que no princípio, Bereshit, criou Deus os céus e a terra. Segundo Colossenses, que a gente acabou de ver, quem é o princípio? Cristo. Quem é o cabeça, da onde deriva a palavra Reshit, que é princípio? Quem é o Rosh? Cristo. Em Cristo. Ou, como a gente viu, pode se traduzir no princípio, pode ser em princípio. Então, em Cristo criou Deus os céus e a terra. Nele, por ele, para ele. Ele é o cabeça, o Rosh. Ele é o Reshit. Está ficando claro o que a gente está querendo entender aqui? Cristo já estava aqui em Gênesis 1. Uma outra indicação é que a palavra Reshit também significa primícias. A gente viu que primícias. Então a gente também pode ver que nas primícias a gente sabe que Cristo é a primícia. Ele é o primogênito e as primícias. Então Deus criou os céus e a terra. Uma outra indicação, então a gente já viu aqui essa palavra aqui, Bereshit, que aponta para Cristo. A gente vai ver essa palavrinha aqui, que é et, que seria o et, que na verdade essa é uma partícula, ela é uma partícula não traduzida. Não se traduz esse et, ela não tem tradução. Essa palavra ela apenas aponta para o objeto indireto, objeto direto, que nesse caso aqui é o Hashamayim, que são os céus. Então essa é uma partícula não traduzível e ela é formada por duas letras, o Aleph e o Tav. É a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E se a gente for ver aqui, o Aleph e o Tav, então ela não tem tradução, é uma partícula intraduzível e ela é formada pela primeira e a última, o Aleph e o Tav. É o líder na cruz. O Aleph e o Tav é o líder na cruz. E se a gente for ver Apocalipse, diz lá, eu sou o Alfa e o Ômega, porque aqui está em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, Apocalipse está em grego, mas provavelmente Yeshua, Jesus, ele deve ter se revelado aqui para João em Apocalipse conversando em hebraico. Mas quando João escreveu, foi para o grego. Então, Jesus deve ter dito, eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. E também diz em Apocalipse 22, eu sou o Aleph e o Tav. Então, o Aleph e o Tav, o líder na cruz, que já está aqui em Gênesis 1 também. Bereshit bara Elohim, uma partícula não traduzida, que está aqui Cristo. Então, no princípio, em Cristo, em Yeshua, criou Deus Aleph e o Tav, Cristo de novo, que está aqui, mas ela não tem tradução, ela é intraduzível, o céu e a terra. Mas mesmo assim, se você acha ainda que não, isso não está fazendo sentido, então a gente vai continuar agora analisando a palavra Bereshit. A gente vai ver mais muitas coisas interessantes, vendo que tudo aqui está apontando para Cristo. As duas primeiras letras aqui de Bereshit, se você notar, é um Beit e um Resh. Não vou voltar lá, mas é a palavra Bar, filho. Então a Bíblia começa com a palavra o filho, Bar. Aqui ó, o cabeça da casa, o filho. A terceira letra, essa aqui é um Aleph, que é aquela letrinha do líder. E essa letra, o Aleph, ela é a letra que representa Yahweh, Deus.
ele é representado por essa letra que ela não tem som, é uma letra sem som. Então aqui, logo na primeira palavra, no início da palavra, a gente tem o Bar, o Filho de Deus. Então a gente já tem Jesus, a gente tem Yeshua aqui, o Filho de Deus, o cabeça da casa, o líder, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E a gente vai ver que a gente tem o Pai e o Filho, então. A gente tem o Pai e o Filho, Bar, e aqui, se você pegar o Aleph e o Beit, Abba. A gente tem o Pai e o Filho. E a gente sabe que o Pai deu toda a autoridade ao Filho. É por isso que o Filho está na frente do Pai. Por que Deus começa a sua palavra, começa a Torá, com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, e não com a letra Aleph, que representa Deus, que é a primeira letra? Porque ele coloca o Filho à frente, porque ele deu toda a autoridade ao Filho. A quarta letra, a gente vai ver que é um Shin, aquela letrazinha essa aqui, que significa consumir ou destruir. Se a gente pegar a terceira e a quarta letra juntos, que é aqui, ó, um Aleph e um Shin, ou aqui um Aleph e um Shin, a gente tem a palavra Aish. Ela também forma uma palavra hebraica. Essas duas primeiras formam Bar, o filho. A terceira e a quarta elas formam a palavra Aish, que é fogo. E você lembra como que Deus aparecia no tabernáculo? Como uma coluna de fogo. Para Moisés ele apareceu como uma sarça de fogo. Quando ele fez aliança com Abraão, como uma tocha de fogo. Então aqui a gente está vendo como Deus, desde o início, a gente tem o Filho e como ele vai se revelar. Como fogo. Aish. A quinta letra, essa letrinha aqui, é um Yud, que é o caractere que representa uma mão, ou um trabalho, uma ação, mas é uma mão. E a sexta letra é um Tav, que o caractere é uma cruz, né, um sinal da aliança, ou uma marca. Então a palavra Bereshit, se a gente for pegar a palavra Bereshit nos símbolos das letras, esses caracteres do hebraico pictográfico, a gente chega ao significado de que o Filho Bar de Deus seria consumido ou destruído pela sua própria mão na cruz. Olha que interessante. O que o hebraico revela para a gente? A gente já vê desde o início a crucificação, o destino de Cristo e a obra de salvação de Cristo. E tem gente que ainda diz que a Bíblia não é um livro inspirado, que a Bíblia é um livro escrito por homens que não creem em Deus. Mas qual seria a probabilidade de tudo isso aqui combinar, tudo isso aqui dar certo? A probabilidade seria zero, né? Impossível, sem ter uma inspiração divina. Então, essa é só a palavra Bereshit. Só a primeira palavra que a gente está vendo, que ela significa no princípio ou em princípio. Mas agora a gente pode entender também que significa em Cristo ou em Yeshua. E a gente vê que é o Filho de Deus, já está aqui na primeira palavra. Se a gente for ver em Isaías 46:10, a gente vai ver que fala assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Essa palavra, se você for ver no original, ele anuncia o fim desde Bereshit. Então tem muitas coisas que está sendo anunciada por tipologias, como sombras, como figuras da realidade em Cristo. Desde o princípio ele está anunciando muitas coisas na palavra, a gente vai ver isso durante os estudos, mas aqui especificamente ele está anunciando o fim desde Bereshit. E como a gente viu, Bereshit é o Filho de Deus que foi consumido pela sua própria mão na cruz.
Interessante, né? Outro modo da gente ler Bereshit, a quarta e a quinta letra juntas. Então, essa aqui, quarta e a quinta letra juntas, que é um Shin e um Yud, elas formam a palavra Shai, que também é uma palavra hebraica, e ela significa presente ou dom. Ou seja, o Filho de Deus, Bar, o cabeça da casa, o Filho de Deus, o Filho Bar de Deus, que é Deus, nos deu um presente, um Shai, um dom, um presente na cruz, que é a salvação. Isso tudo está na primeira palavra, só na primeira palavra da Bíblia. E se a gente pegar as duas primeiras, deixa eu apagar isso aqui. Se a gente pegar as duas primeiras e as duas últimas letras de Bereshit, então a gente pegar as duas primeiras e as duas últimas, a gente tem a palavra Berit, que é aliança. Então aqui a gente tem uma aliança de Deus com os homens. Então, com tudo isso que a gente viu, agora a gente vai passar para a próxima palavra, logo na sequência, que depois de Bereshit é Bará. No princípio, criou. Bará é criou. E aqui a gente vai ver que Bará é formada por três letras, um Beit, um Resh e um Aleph. E se vocês notarem, vou voltar ali, presta atenção nessas três letras, ela é exatamente as mesmas três letras da palavra, das três primeiras letras de Bereshit. Então é a tenda, a cabeça e o líder. Se você for ver Bará, é Bar, o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele forma a palavra criar. Então, Deus está nos testemunhando através do hebraico que o Filho de Deus é o Criador. Foi Ele quem criou. É Ele quem criou. Tanto é que a palavra criar é formada, a palavra bará é formada nos caracteres hebraicos, sendo bar, aleph, o Filho de Deus. Então a gente vai ver de novo em Colossenses 1,16, que a gente já viu, mas só para ratificar, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. No princípio criou Deus, Aleph e Tav, os céus e a terra. O princípio é Ele mesmo, é Jesus, Ele é o princípio. Nele, tudo foi criado por Ele e para Ele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a palavra criar é o Filho de Deus, Bar Aleph, o cabeça da casa, que é Deus. Então, Deus está nos mostrando logo em Gênesis 1 que o Filho é o Criador. E a gente pode fazer outros estudos, a gente pode ver quem que abriu o mar para Israel passar pelo Egito. Foi o Filho. Quem fez aliança com Israel no Sinai? O Filho. Quem que era aquela coluna de fogo que a presença estava no tabernáculo? O Filho. Quem fez aliança com Abraão? O Filho. Por quê? Porque Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Está ficando claro? E para a gente encerrar, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse estudo. Mas as duas primeiras letras da Bíblia, como a gente viu em Bereshit, formam a palavra Par, ou seja, o filho, né? Que Bereshit é a primeira palavra da Bíblia, as duas letras Bar, o filho. Ele já está testemunhando o filho como princípio de tudo. E se você pegar a primeira e a última letra da Bíblia, aí já vamos lá para o Novo Testamento mesmo.
vai estar em grego, não vai estar nem em hebraico. Mas a primeira e a última, a primeira então é um beit, da palavra Bereshit, e a última letra, a última palavra da Bíblia em Apocalipse 22 é a palavra Amém. E ela termina com uma letra N, em grego é a letra Nu. É um beit e um nun. Beit, nu. Se faz a palavra ben, filho de novo. Então as duas primeiras letras formam bar, filho. E a primeira e a última letra da Bíblia forma a palavra ben, o filho. O filho, ele é o Aleph e o Tav, como a gente viu. E ele é o princípio e o fim. A primeiro e o último forma o filho. Aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, para aqueles que dizem que Jesus não é Deus, que Jesus não é Criador, eu acho que ficou bem claro para quem Deus Pai deu toda a autoridade, para quem Deus Pai deu todo o poder. E uma coisa para ficar claro é que existe uma distinção do Pai e do Filho. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Isso é claro na palavra. Mas também é claro que Yeshua, Jesus Cristo, é Filho de Deus Criador e é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Yahweh. E eu acho que com esse estudo aqui ficou bem claro. A gente pode fazer outros no decorrer do canal. E o Aleph e o Tav, como a gente viu nos caracteres em hebraico pictográfico, é o líder na cruz. E é Deus na cruz, porque o Aleph é a letra de Deus, é Deus na cruz. Então sim, Jesus é Deus, mas ele não é o Pai. E esse é um mistério